Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina de Jovens, que tem sucessor, lições de fé e liderança no livro de Josué. É a lição 2, lições sobre liderança. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal, no meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos aqui para a lição 2 da Escola Sabatina de Jovem. Josué foi discipulado e treinado por Moisés durante 40 anos, antes de ser chamado por Deus para liderar Israel. A primeira vez que Josué aparece na narrativa bíblica é um momento de crise, pouco depois da travessia do Mar Vermelho. Durante a caminhada pelo deserto, os mais fracos e cansados acabavam ficando para trás. Foi então que, sem aviso, os amalequitas atacaram esses israelitas. Deuteronômio 25, 18 diz assim: Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Deuteronômio 25, 18. Deus instruiu Moisés a colocar Josué à frente do povo, liderando na primeira batalha. O conflito foi intenso e demorado, mas Josué mostrou ser um líder de ação, fiel e corajoso, ao defender Israel da agressão inimiga. Mas Josué não era apenas um guerreiro, ele também demonstrava fé profunda e coração consagrado. Ainda jovem, numa idade em que muitos desejam ação e destaque, ele estava satisfeito em permanecer junto ao tabernáculo, servindo e aguardando as instruções de Moisés, ajudando no que fosse necessário. Então, Josué era auxiliar de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava junto com Moisés, acompanhando Moisés. Josué também era versátil, sabia lutar nas batalhas mais difíceis, mas também sabia servir em silêncio, com humildade. Sua fidelidade nas pequenas tarefas fez com que Moisés confiasse nele para missões maiores. Então, nas pequenas tarefas que Josué fazia para Moisés, Moisés ia pegando mais confiança nele. Moisés ia colocar Josué para tarefas maiores, porque Moisés estava confiando em Josué. Olha só como é que Josué era. Ele era o quê? Humilde. Nós temos que ser humilde. Nós temos que saber servir. Também temos que ter fidelidade. Tudo isso para ser um bom líder. E Deus ali já estava preparando Josué para liderar o povo de Israel. Isso já era uma preparação. A verdadeira força do caráter de Josué ficou evidente quando o povo chegou a Cades Barneia. E Moisés enviou 12 homens para espionar a terra de Canaã, Josué entre eles. Depois da missão, 10 dos espias convenceram o povo de que conquistar aquela terra seria impossível. Chegaram a dizer que teria sido melhor ficar no Egito ou morrer no deserto. Mas mesmo diante da pressão dos colegas, Josué, junto com Caleb, permaneceu firme. Ele confiava que Deus podia entregar Canaã em suas mãos com facilidade. Sua lealdade a Deus não vacilou. A Bíblia diz que Josué e Caleb seguiram o Senhor de todo o coração. Números 32, verso 12. Diz assim: com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu,
e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Só apenas Josué e Caleb que seguiram o Senhor com integridade. Aqueles outros espias não seguiram o Senhor. Apenas foram incrédulos, pensando que se eles invadissem as cidades de Canaã, aquele povo ia matar eles. Cadê a fé daqueles outros espias? Apenas Josué e Caleb tiveram fé, e eles falaram: Deus vai nos dar essa cidade. E Deus deu a cidade de Canaã para eles, a terra prometida. Olha a fé de Josué e Caleb. Mesmo quando o restante do povo se rebelou por completo, a aliança de Josué era com Deus, e ele não teve medo de ir contra a maioria, quando todos estavam seguindo pelo caminho errado. Durante os 40 anos seguintes de peregrinação, Deus continuou moldando Josué para o papel de liderança que um dia ele assumiria. Ele foi moldado por Deus na fornalha da espera, da frustração e das provas difíceis, e venceu porque escolheu confiar plenamente na soberania de Deus. Na soberania de Deus. Josué venceu todas as batalhas, porque ele confiava em Deus. Ele entregou tudo na mão de Deus. E Deus era com Josué. Como Deus foi com Moisés, também era com Josué. Por isso que Deus fala: Josué, seja forte e corajoso. Por onde você passar, você será bem-sucedido. Foi isso que Deus falou para Josué. E Josué foi um líder exemplar para o povo de Israel. Venceu todas as guerras, porque Deus era com ele. E Deus também é conosco. Quando nós estamos passando momentos difíceis, temos que conversar com Deus e falar com Deus, que Deus traz a solução para nós no momento certo e na hora certa. Nós temos que apenas confiar e entregar tudo na mão de Deus. Aqui foi a parte de domingo. A lição de jovens começa diferente, começa na parte de domingo. Agora vamos para a parte de segunda-feira. Líder preparado. Quando os israelitas foram surpreendidos por um ataque dos amalequitas, Moisés agiu rapidamente, chamou Josué e pediu que reunisse um grupo de guerreiros para liderar a defesa contra os inimigos. A batalha foi intensa e durou o dia todo, debaixo de um calor escaldante. Em alguns momentos, parecia que a vitória estava próxima. Em outros, tudo indicava que o povo seria derrotado. Foi um dia longo, marcado por sangue, suor e, acima de tudo, perseverança. Foi nessa batalha contra Amaleque que Josué mostrou pela primeira vez que era um guerreiro capaz. Ele demonstrou qualidades que todo líder espiritual precisa desenvolver. Obedeceu rapidamente à voz de Deus sem questionar, mesmo diante do perigo. Não teve medo de enfrentar o inimigo. Sua disposição e coragem deixaram claro que ele confiava plenamente em Deus. Josué era um escravo recém-liberto. Nunca tinha liderado soldados em campo de batalha. Tinha passado a vida toda sob o domínio de opressores cruéis. Mesmo assim, quando Deus mandou, ele não hesitou. Avançou contra os amalequitas, acreditando que o Senhor lhe daria a vitória. Simples assim. Josué foi vitorioso, porque teve coragem de agir pela fé, uma fé que foi se fortalecendo ao longo do tempo, com base nas experiências que já tinha vivido com Deus. Josué foi pela fé. Josué apenas confiou. Deus falou, vai, ele não questionou, foi e venceu. Porque Deus era com ele. Josué tinha fé, tinha uma comunhão com Deus. Ele confiava que o mesmo Deus que havia preservado Israel durante as pragas do Egito ainda tinha planos para aquele povo e continuaria protegendo cada passo. Acreditava que o Deus que abriu o Mar Vermelho e derrotou os egípcios também lhe daria a vitória sobre os amalequitas.
e sabia que se Deus havia chamado para atravessar o deserto, certamente os guiaria até o fim. Hoje, o Senhor continua chamando jovens como Josué, que se levantam quando o perigo aparece e não recuam diante dos desafios. Muitas vezes, ao enfrentarmos os gigantes da vida, sentimento de incapacidade nos paralisa. A gente sabe que, por conta própria, não tem força suficiente para vencer, mas o convite divino é claro: olhar além de nós, mesmo e confiar em seu poder. Deus nos chama a entregar a Ele nossas batalhas, nossas lutas, nossos pesos, e se colocarmos tudo a seus pés, Ele caminhará ao nosso lado e nos dará a vitória. Deus faz isso quando a gente confia nos momentos difíceis que estamos passando. Deus nos dá a vitória, como deu a vitória a Josué. Nós temos que fazer o quê? Apenas confiar e ter fé que Deus age na hora certa. Parte de terça-feira, confiando no poder de Deus. Enquanto Josué liderava a batalha contra os amalequitas, Moisés subiu a uma colina próxima para orar. De braços erguidos para o céu, ele intercedia pelo povo de Deus como um sinal claro de total dependência e conexão com o céu. Por meio da oração, enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, Josué e seus soldados iam avançando. Mas toda vez que ele os abaixava, os amalequitas começavam a ganhar espaço. Josué sabia que nunca venceria aquela batalha exclusivamente com as próprias forças. Sabia que as forças invisíveis estavam em ação e que a oração de Moisés era tão importante quanto a espada dos guerreiros. Josué foi à luta com coragem, porque confiava que Deus daria a vitória e porque sabia que tinha alguém o cobrindo com a oração de fé. Ainda jovem, Josué desenvolveu confiança total em Deus, uma fé que dizia: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Foi essa dependência do poder divino que marcou sua liderança dali em diante, o que tornava Josué um líder de verdade. Não era a formação que ele tinha, nem grandes estratégias, nem força física. O que fazia diferença era a sua fé. O que fazia diferença para Josué? A sua fé. Josué acreditava que Deus podia e queria dar a vitória ao seu povo, mesmo diante dos maiores inimigos. Vocês querem ver uma outra história também que fala na Bíblia? Lembram da história de Davi? Que Davi enfrentou Golias? Davi foi com o quê? Com uma funda e com 5 pedrinhas. Essa foi a arma de Davi. Davi, ele foi com a sua fé, ele foi com confiança em Deus. Se Davi fosse com uma espada, por conta própria dele lutar com Golias, um gigante, Davi jamais derrotaria Golias. Não ia derrotar Golias. Davi foi pela fé, confiante em Deus, e Deus deu Golias na mão de Davi, que Davi arrancou a sua cabeça e levou para Saul. Qual é seu problema impossível, meu jovem? Qual que é? Que problema impossível você está passando nesse momento? Se coloque nas mãos de Deus. Coloque seu problema impossível na mão de Deus. Que Deus vai te dar a solução na hora certa. Apenas confie, como Davi fez, como Josué fez, confiança e fé. É isso que nós temos que fazer, ter fé e confiar em Deus.
E mais tarde, foi justamente essa fé que fez Josué se posicionar ao lado de Calebe, mesmo quando a maioria dizia o contrário. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. A resposta do povo, fúria. Eles ficaram tão incomodados com aquela confiança que quiseram apedrejar Josué e Calebe ali mesmo. E só não fizeram isso porque Deus interveio. A vida de Josué mostra que a liderança espiritual nem sempre é bem recebida. Às vezes, liderar é um caminho solitário. Por isso, caminhar perto de Deus é essencial, porque só Ele é uma fonte de força e apoio que nunca falha. Então, Deus está do nosso lado a todo momento. Nos momentos difíceis, Deus está do nosso lado. Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona. Está sempre do nosso lado, nos orientando o que a gente deve fazer. Apenas confiar e ter fé. Parte de quarta-feira, momento hipertexto. Outro dia eu vi um meme divertido sobre vaga de emprego, que dizia assim: requisitos. Primeiro, 5 anos de experiência. 2 prêmios Nobel de Paz. 1 dinossauro. Evidentemente, trata-se de um exagero, bastante comum ao humor, mas que faz sentido quando perguntamos aos jovens sobre as dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes nos deparamos também com exigências incabíveis. Fazendo um paralelo com a história de Josué e os desafios que vinham com a vaga de emprego que ele estava prestes a assumir, fiquei pensando no que poderia ser mais difícil, o que as empresas dos dias de hoje solicitam de um novo servidor ou administrar a si mesmo, entendendo que o sucesso viria apenas na dependência de Deus. Você quer ter sucesso? Temos que ser dependentes de Deus. Deixar Deus agir. Você vai para uma vaga de emprego. Vai orando, pedindo a Deus: Senhor, se for para essa vaga ser minha, o Senhor vai me dar essa vaga. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Que essa vaga vai ser minha. Esse mercado de trabalho. E se Deus te der essa vaga, é porque Deus está agindo. Porque é a vontade dele. Mas se ele não te der essa vaga, também foi a vontade de Deus. Porque Deus tem coisas melhores para você lá na frente. Então temos que depender de Deus e entregar tudo na mão de Deus. Pensei também sobre o fato de a vaga proposta a Josué já ser a de líder. Imagine você, com a sua bagagem atual, sendo convocado para liderar uma multidão com as características do povo do antigo Israel. Você aceitaria? Às vezes é mais fácil conseguir um lugar sendo liderado do que tendo que liderar, porque assim fica mais fácil terceirizar responsabilidades. Agora, coloque-se por um instante no lugar de Josué e analise se você teria essas qualidades para atender ao chamado divino. Jovem destemido, totalmente dependente de Deus. Compare como Deus tem preparado você com os versículos a seguir, que revelam a forma como Deus preparou Josué para ser um líder. Primeiro, Josué foi auxiliar de Moisés, que está lá em Êxodo 24:13. Depois, Moisés teve qualidades de liderança, que está lá em Números 14, verso do 1 a 10. Então, vocês leiam esses capítulos e versículos. Vocês vão ver como Josué era. Primeiro, para ser um bom líder, ele teve que ser auxiliar de Moisés, para se tornar um bom líder. Ele aprendeu com Moisés a como liderar. Depois, ele foi um líder
de Israel foi um bom líder, porque era humilde, era temente a Deus, ele dependia de Deus. Parte de quinta-feira, o capitão da nossa salvação. Moisés mudou o nome de seu assistente, de Oséias para Josué. Josué era Oséias. Moisés mudou o nome dele para Josué, que em hebraico é basicamente o mesmo nome que Jesus. Então vamos ver aqui em Números 13:16. Diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué, que em hebraico é basicamente o mesmo nome que Jesus. Ambos significam Yahvé, é salvação, ou Yahvé é libertação. Os dois foram enviados por Deus para libertar seu povo, e ambos enfrentaram inimigos poderosos que só podiam ser vencidos com confiança total em Deus. Josué venceu os exércitos cananeus. Jesus veio a este mundo para destruir as obras do diabo, que está lá em 1 João 3,8. Enquanto Josué lutava contra os gigantes de carne e osso, Jesus enfrentava gigantes internos, espirituais e mentais, que geralmente são ainda mais desafiadores. No deserto, Satanás tentou abalar a identidade de Jesus, que está lá em Mateus 4, verso 3. Tentou levá-lo à arrogância espiritual e ofereceu poder e glória para afastá-lo do plano de Deus. Em cada uma dessas tentações, Jesus respondeu com duas palavras simples. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. A cada ataque do inimigo, ele se defendia com a espada da palavra e o escudo da fé. Foi isso que garantiu a vitória. Vemos nos evangelhos a intensidade dessas batalhas. Jesus passava noites inteiras em oração. O capitão da nossa salvação orava sem cessar. Lucas 6,12, que diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus para se fortalecer. Jesus era um homem de oração. Nós temos que também ser homens de oração, jovens de oração, mulheres de oração. Jesus era de oração. E suas orações não eram apáticas, nem mecânicas. A Bíblia diz que ele orava com forte clamor e lágrimas. A luta mais pesada aconteceu no jardim do Getsêmani, quando Jesus confessou: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, verso 38. Carregando o peso dos pecados do mundo inteiro. Era como se a vida estivesse sendo drenada de dentro dele. A morte ali teria sido um alívio, mas um anjo apareceu para fortalecê-lo, e Jesus continuou decidido a completar sua missão. Em Lucas 22, verso 43, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse suor de sangue era um sinal visível da batalha espiritual que ele estava travando. Toda batalha deixa sangue no chão. São as marcas dos que lutaram e sofreram no Getsemane. Não foi diferente. O sangue derramado ali marcou o lugar em que Jesus lutou por nós e resistiu até o sangue. Hebreus 12, verso 4. Parte de sexta-feira. Poder divino e esforço humano. Agora um novo perigo ameaçava os israelitas. Por terem murmurado tanto contra o Senhor, ele permitiu que fossem atacados por seus inimigos, os amalequitas, tribo feroz e guerreira que habitava aquela região,
saíram contra eles e atacaram os mais fracos e cansados que tinham ficado na retaguarda. Moisés, sabendo que a totalidade do povo não estava preparada para a batalha, deu ordens a Josué para que escolhesse das diferentes tribos um corpo de soldados e os guiasse na manhã seguinte contra o inimigo, enquanto ele próprio estaria nas proximidades em um ponto alto, com o cajado de Deus na mão. Assim, no dia seguinte, Josué e seu grupo atacaram o inimigo, enquanto Moisés, Arão e Hur estavam posicionados em uma colina acima do campo de batalha, com os braços estendidos para o céu e segurando o cajado de Deus em sua mão direita. Moisés orava pelo êxito dos exércitos de Israel. Durante a batalha, observou-se que enquanto suas mãos estavam estendidas para cima, Israel prevalecia. Mas quando se abaixavam, o inimigo levava vantagem. Quando Moisés se cansou, Arão e Hur sustentaram suas mãos até o pôr do sol, quando o inimigo foi posto em fuga. De fato, de Arão e Hur sustentarem as mãos de Moisés, mostrava ao povo o dever de apoiá-lo em seu árduo trabalho, enquanto ele recebia as palavras de Deus para lhe transmitir. E o ato de Moisés também era significativo, mostrando que Deus tinha o destino deles em suas mãos. Enquanto mantivessem sua confiança no Senhor, ele lutaria por eles, ajudando-os a vencer seus inimigos. Por outro lado, sempre que deixassem de se apegar a Deus e confiassem em sua própria força, seriam mais fracos, até mesmo do que aqueles que não tinham o conhecimento de Deus, e os inimigos prevaleciam contra eles. Então, quando Moisés abaixava, os amalequitas começavam a vencer. Quando Moisés erguia a mão, o povo de Israel começava a vencer. Que isso nos mostra que Israel era dependente de Deus, que Deus ia dar os amalequitas em suas mãos. Nós temos que ser dependentes de Deus. Deus é que nos guia, que mostra para você o caminho que você se deve seguir. Parte de sábado. Heróis de duas gerações. Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Êxodo 17, 9. Líderes sábios investem tempo para preparar a próxima geração. Deus fez isso com Moisés, e Moisés fez isso com Josué. Quando o povo foi atacado nos seus pontos mais frágeis, Josué recebeu a missão de liderar a primeira batalha. Jovem, sim, inexperiente, talvez contudo, sempre fiel e corajoso. Josué não apareceu do nada. Ele já caminhava com Moisés, ajudava nas tarefas simples, servia no templo, era obediente e cheio de disposição. Moisés foi percebendo sua espiritualidade, sua fidelidade e seu senso de missão. Por isso, a cada passo, confiava mais e mais nele. Todo bom líder só é bom porque foi preparado. Deus não forma líderes em um culto, mas em uma jornada. Josué foi provado na batalha e ali começou a ser reconhecido como um líder de ação. Foi no campo de guerra que o potencial escondido apareceu. O mesmo Deus que guiava Moisés começou a usar Josué, porque alguém acreditou nele. Então essa foi a lição de jovens. Liderança sobre liderança. Nós aprendemos aqui como Josué foi um líder exemplar. Primeiro, ele foi auxiliar de Moisés. Deus preparou Josué para ser um bom líder, para guiar o povo de Israel até a terra prometida. Que Deus abençoe vocês. Que se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Que vocês tenham uma boa semana e até meu próximo vídeo.
Tchau!